Boa noite, senhoras e senhores. Os impostos para os poderes públicos são tão importantes quanto o sangue para o corpo humano. Sem recursos financeiros, os poderes públicos não sobrevivem. Daí que a questão é elementar para a sociedade política, seja ela a União, os estados ou as prefeituras. Entretanto, há muitos anos o Brasil vive uma guerra surda chamada guerra fiscal, pela qual alguns estados, todos os estados têm autonomia para a cobrança do principal tributo, chamado Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Esta liberalidade que cada estado possui tem criado verdadeiros confrontos entre eles, quando se trata de atração de investimentos. E a nocividade não se limita ao estado preterido, mas ao próprio país. Agora, procurando unificar o ICMS, o governo federal apresentou para análise do Congresso um projeto, através de medida provisória, prevendo compensações financeiras por 20 anos aos estados que eventualmente tiverem perdas com a unificação do ICMS. Também o governo federal está propondo agora uma fórmula para a atualização das dívidas estaduais, onde, por exemplo, o Rio Grande do Sul figura hoje como um dos maiores devedores entre os estados brasileiros, transferindo mensalmente cerca de 13% de sua renda líquida ao Poder Central. Para examinar estas questões, que parecem áridas, mas fundamentais ao progresso dos estados, é que o Conversas Cruzadas quer hoje discutir, principalmente, a unificação do ICMS. É o programa. Convidamos para participar o professor de Direito Tributário na PUC, na URGS, Igor Danilevich, o professor de Economia na PUC e presidente do Conselho Regional de Economia, professor Leandro de Lemos, o advogado tributarista René Bergman Ávila e o economista e professor na Faculdade Decision, Fundação Getúlio Vargas, Antônio Carlos Frachelli. Nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sicredi, a vida é melhor quando é cooperativa, porque gente que coopera cresce. E Sistema Fê-Comércio. Com você a gente faz a economia girar. Como sempre, o nosso telespectador é convidado e pode enviar a sua opinião sobre o tema em andamento para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter @conversacruzada. Presidente do Conselho Regional de Economia, que já saudamos pela investidura há poucas semanas, quando esteve aqui, e, aliás, seguidamente o professor Leandro de Lemos tem vindo. O que acha dessa proposta da presidente Dilma e que benefícios, por exemplo, a medida provisória poderá trazer, se aprovada, ao Rio Grande do Sul, tão carente de recursos? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite aos telespectadores, aos colegas que estão aqui para esse debate. De fato, esse tema é um tema que está na agenda do Brasil há mais de 20 anos, que é o problema da questão dos impostos. Eu acho que nós temos que ser bastante didáticos hoje para o telespectador, porque realmente é um tema bastante árido, né? Temos vários capítulos e dimensões para serem analisadas. Se a gente falar sobre a questão da reforma tributária no Brasil, a gente sabe que esse é um tema que vem sendo arrastado por diversos governos. Sabemos que a carga tributária é extremamente elevada no Brasil. Além disso, sabemos que os estados disputam investimentos internacionais em suas geografias por mecanismos que vêm sendo chamados de guerras fiscais. Além disso, vem a guerra dos portos, que é onde está o bojo dessa nossa discussão, né? Hoje, os estados têm a liberdade entre aspas, porque, na verdade, o Conselho
fazendário vem tentando coibir essa ação, mas praticam redução de ICMS nos seus portos para produtos com conteúdo importado, né, até 40%. Isso faz com que alguns estados barateiem seu ICM e estados que são consumidores, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, que são os principais consumidores, e o Rio Grande do Sul, são compradores desses produtos que vêm por outros portos, que não o nosso aqui, nós temos que pagar essa diferença de ICM, né, que muitas vezes lá no porto de origem aqui de Santa Catarina é 3% e o Rio Grande do Sul tem que pagar, dependendo do produto, aí 7%, tem que pagar uma diferença de 4%, que acaba implicando uma complicação contábil nas empresas, acaba fazendo com que os nossos produtos sejam menos competitivos, acaba tendo impactos negativos na arrecadação do ICM local e faz com que a gente perca também algum montante de emprego e renda. Então veja que complexo que é falar sobre a questão tributária. E quando surgem medidas como esta também, vários estados saem perdedores, sobretudo aqueles que estão ganhando hoje, né, os estados do Nordeste, Mato Grosso, a Zona Franca, Santa Catarina, como por exemplo, e os estados que saem ganhadores com essa mudança, né, que é, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né, o São Paulo, Rio de Janeiro. Todo mundo está com a calculadora na mão aí, fazendo os cálculos para ver o quanto lá na receita dos estados há um impacto positivo e negativo. Então, tem essa dimensão imediata da receita, a menor ou a maior, tem a dimensão de políticas locais de atração de investimentos e de geração de efeito renda, né, por atração desses investimentos. Mas também cabe lembrar na memória do telespectador que lá atrás, o próprio Rio Grande do Sul também foi vítima de uma mudança que foi a Lei Candir, né, quando os impostos sobre a exportação, né, foram enxugados, foram zerados, e o Rio Grande do Sul teve uma perda e foi criado um mecanismo de compensação que nunca se realizou efetivamente. Nós tivemos grandes batalhas judiciais, batalhas políticas de governantes que governaram o Rio Grande do Sul, e isso fez com que o Estado perdesse, ao longo do tempo, alguns bilhões de reais em arrecadação. E nunca houve a compensação. Então, o temor desses estados perdedores é exatamente que essa prometida compensação de 20 anos, de fato, não seja realizada. Mas eu acho que também a gente pode analisar por uma dimensão de contexto. Se nós analisarmos as medidas que o governo, o Guido Mantega, a presidenta Dilma Rousseff vem tomando, a gente percebe que há, por capítulos, medidas que estão convergindo por um processo bastante interessante. Esse é o aspecto positivo. Redução de impostos, redução da taxa de juros. Há uma semana atrás, ou um pouco mais, foi lançado um programa bastante volumoso de incentivo à inovação no Brasil, com mais de 32 bilhões de reais, né, para inovação, para pesquisa e tecnologia, incentivando a indústria nacional. Então, aponta para uma direção, sim, de atração de investimentos para o país e de nacionalização cada vez mais, de nacionalização da produção para o Brasil. O Brasil está num processo de desindustrialização, então eu aponto que essa medida, somada com um conjunto de outras medidas, elas são positivas para a indústria nacional e positivas para o desenvolvimento, né? Nós que sempre lutamos pela redução de impostos, não é nesse momento em que é tomada uma medida, até certo ponto, bastante corajosa, que vem sendo costurada desde o ano passado, é verdade, que vem sendo avisada, e vários estados nem se prepararam ainda para a sua implementação. Mas é uma medida corajosa e que aponta, sim, para um processo positivo de fazer com que o PIB do Brasil seja mobilizado não pelo consumo e pelo crédito, como vem sendo até agora, mas sim por investimentos. Criar um ambiente mais favorável aos investimentos é uma medida sempre saudável. Doutor René Ávila, o que acha do tema? Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite aos demais membros da mesa, aos telespectadores. O tema é essencial, Lazier. Eu já participei de alguns debates aqui mesmo sobre esse assunto e na essência o que existe é o seguinte: existe um sistema caótico tributário, um sistema repugnante do ponto de vista jurídico, com tributos que são excrescências, são tributos que perderam a sua essência e nessa perda de essência eles se transformaram em coisas complicadas para a fiscalização tributária, complicada para os aplicadores, para os contribuintes,
Hoje a tarefa de um contador está virada num horror, é um terror. A cada dia tem uma declaração nova para fazer e eles não sabem o que declarar. É uma confusão e essa confusão beneficia a quem? Essa confusão está beneficiando exclusivamente a União, porque o problema do Brasil é a repartição das receitas. Que todos temos que pagar tributos, isso todo mundo sabe, né? Todos sabemos que quanto menos tributos se pagar, melhor vai o país, que mais a economia vai funcionar e de forma mais eficaz. O problema é que os estados que agora estão discutindo migalhas, porque fica para os estados uma parcela muito pequena, para os municípios menos ainda, né? E a União não abre mão, né? É importante nesse contexto que agora a presidenta Dilma é que está tomando a iniciativa de unificar o ICM, reduzir pontualmente algumas coisas, mas isso não vai alterar o problema que nós temos hoje. Não vai mudar, né, a menos que se mude o sistema como um todo. Acha que não muda, mesmo sendo o principal imposto dos estados? Não, melhora. Melhora um pouquinho. Melhora um pouco, mas não resolve o problema. Vai diminuir conflitos pontuais, vai diminuir os conflitos entre os estados, mas não vai acabar com o problema dos estados. A sua opinião é de que tem que diminuir os tributos de um modo geral? Aliviar um pouco o pagador de impostos. Aliviar o pagador de impostos. Simplificar a tarefa do pagador de impostos, para que ele possa, ao invés de ter um departamento contábil que é 50% da empresa, ter um departamento contábil compatível. Porque senão ele não consegue produzir. A energia tem que ser para produzir, para fazer a riqueza circular. E só assim que o Brasil melhora, né? Então, os estados, continuando a receber pouco, vão continuar os bombeiros sem ter pessoal para fazer as inspeções, para evitar uma catástrofe que nem Santa Maria, vai continuar o problema na saúde, vai continuar tudo, porque os estados e os municípios é que têm as obrigações e a União que fica com o recurso arrecadado. Esse é um discurso correto que está passando de pai para filho. Eu me lembro que seu pai, há 30 anos, mais 30 para 40 anos, sustentava esse mesmo discurso. O seu irmão, que até é cotado para ser ministro agora do Supremo, Humberto, também tem falado nisso aqui quando vem. Tá? Agora, mexer, que é bom, até hoje não se fez. É porque os deputados, eles são guarnecidos lá e alimentados com recursos da União. E aí, professor Antônio Carlos Frachelli? Boa noite. Boa noite, Brasil. Eu acho que, dado que tudo que foi dito é verdade, então, o que seria importante passar ao telespectador? Eu lembro o episódio dos royalties. De um lado, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, de outros demais estados. Nós temos uma situação com alguma semelhança neste momento. De um lado, Sul e Sudeste, e do outro lado, os demais. Então, não deve ser um acordo fácil que nós possamos ter pela frente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não acredito em grandes reformas, né? A presidente, desde o primeiro momento, falou em reformas fatiadas. Então, ela vem trabalhando em questões pontuais. O que tu dissesse, que é uma tese de 30 anos, né? Que todos nós concordamos, acho que a Dilma não tem essa expectativa de mudança nessa dimensão. É uma questão pontual. Mas essa questão pontual enfrenta um tipo de problema tipo royalties. Qual é a proposta para passar ao telespectador? No dia 28 de dezembro, o governo apresentou uma proposta de reduzir o ICMS a 4%. Essa redução de 4% vem acompanhada de dois fundos. Um fundo de compensação, para quem perder a arrecadação, e um fundo de desenvolvimento regional para evitar a questão da guerra fiscal. Repita essas duas alternativas. É interessante. É um fundo de compensações, sim, e um fundo de desenvolvimento regional. Em terceiro lugar, o governo dá, assim, a título de contrapeso, diria, né, a troca do indexador da dívida, do IGP para o IPCA. Em resumo, é mais ou menos isso que acontece, que vai
ser avaliado a partir do próximo dia 26 de março. Como é que ficaria o Rio Grande do Sul nesse contexto? E o Rio Grande do Sul defende essa tese, apoia essa tese. Hoje tu estás falando num estado que tem 2/3, né, da arrecadação nessa fonte. Então, o que for para nos beneficiar, nós estamos apoiando. É isso aí, Brasil. E será que passa isso no Congresso? Não, acho difícil. Não passa. Não, eu acho que tem que ser coordenado junto com o CONFAS, como o Leandro falou, mas eu lembro do que foi a dificuldade com os royalties. Embora eu acompanhei desde o primeiro momento, achei que não havia possibilidade de negociação e em 4 horas o presidente do Senado matou a charada, né? Então, a essa altura fica a expectativa em torno das lideranças políticas do quanto poderão negociar. Nos royalties tem 2 estados que estão 3. contra... 3, né? Espírito Santo, Rio e São Paulo. Exatamente. Contra o mundo, contra os demais. Exatamente. E nessa alteração do ICMS, quais são os estados que não querem mexer? O Norte e Nordeste. Todos eles? Exatamente, é uma visão... Qual é o... É possível Soma-se Espírito Santo, mais o Mato Grosso. Qual seria o primeiro, os principais estados que mais se beneficiam dessa liberalidade? Falando Norte e Nordeste. Exatamente. Mas tem algum especificamente? Por exemplo, Ceará, ou a Bahia, ou Pernambuco? São estados consumidores mais, né? São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro são os mais beneficiados. Os mais beneficiados. Esse cálculo a mudança, acho que ele está perguntando os beneficiados como o status quo, né? Atualmente, os que não querem mexer. Quais são os beneficiados atuais? Os atuais. É o Norte Exatamente, e o Nordeste. é o Norte e o Nordeste. Né? E Santa Catarina que tem aí tomado medidas de redução também, estabelecendo a guerra aí, que foi até 3%. Professor e advogado tributarista Igor Danilevich, boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite aos integrantes da mesa. Boa noite, telespectadores. Rapidamente mencionando que essa discussão, como já foi mencionado aqui, historicamente já estabelecida e tem sido recorrente a temática. Também, por outro lado, essa multifacetada possibilidade de análise começa com a estrutura do nosso Estado, Estado Federal. Ou seja, enquanto os teóricos elaboram um Estado ideal ou próximo disso, um Estado federal na realidade brasileira, todos os demais, com seus saberes, vão tentar contribuir. E aqui, particularmente, a questão da arrecadação tributária é a que se destaca. Lembramos desse assunto tão antigo quanto já foi mencionado, a emenda constitucional número 18 de 65, que foi a primeira e única, dá para se dizer, grande reforma tributária no Brasil. Passamos com ideias de criação de IVA e haver unificação, hoje, do caso do ICMS, do IPI, do ISS-QN. Também passamos por debates que envolvem, por exemplo, a questão se os municípios têm uma participação adequada, e sabemos que não tem, basta ver as postulações dos líderes dos municípios, os prefeitos, os representantes, os municipalistas, e disso tudo parece que realmente não existe um consenso e com base, podemos aqui, quem sabe, arriscar um raciocínio indutivo, com base em poucas coleções, olhando para o passado, essas que foram mencionadas, especificamente em 94 teve um grande debate na Fiergs, com grandes tributaristas e economistas de renome nacional, exatamente sobre esse tema da reforma tributária, especificamente na tributação sobre o consumo, que é o caso do ICMS. E o que temos de concreto? Até hoje não temos absolutamente nada de concreto. O que eu tenho escutado de alguns colegas no âmbito nacional, pessoas que são docentes renomadas há muitos anos, atuando na área, do ponto de vista normativista, para que o telespectador também tenha essa noção, não do ponto de vista das ciências econômicas, não são favoráveis de uma ampla reforma tributária. Eles acreditam que o adequado hoje seriam reformas tributárias mentiras, específicas, pontuais e não uma grande reforma, como, por exemplo, aquela da emenda número 18 de 65. Especificamente, essa questão que se põe na pauta do dia, dentro dessa retrospectiva, o ex-presidente Lula tinha a ideia de criar o ICMS federal, no sentido de concentrar a legislação do ICMS na União e continuaria a remessa de receitas na mesma
em princípio, no mesmo patamar que vinham os estados recebendo. E isso não vingou, por N razões, naturalmente. Mas a resistência, e aqui citado o caso do royalty particularmente, ou do seu plural, como um reforço que inviabiliza essa reforma tributária, o que sempre me chamou a atenção nessa discussão do royalty foi se a Constituição Federal prevê que o subsolo é da União, como que nós vamos colocar em debate que o pré-sal é desse ou daquele estado? Se o problema é a poluição, é outro. Mas então... Parece que teve uma decisão da ministra Carmen Lúcia hoje, né? Sim. Deixa eu apenas ler, então, para o nosso controle. A notícia é a seguinte: a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, concedeu medida cautelar provisória nesta segunda-feira, hoje, para suspender a nova redistribuição dos royalties do petróleo, conforme lei promulgada na semana passada pela presidente Dilma. O royalty é uma compensação paga pela extração de petróleo. A decisão do Supremo impede uma distribuição mais igualitária aos tributos arrecadados entre produtores e não produtores de petróleo, tanto de blocos em operação quanto para futuras áreas de produção. Isso. Essa questão terminológica de Estado produtor ou não produtor, eu aprendi nos bancos acadêmicos e depois, já com a Constituição de 88, pela sua leitura meramente literal, se constata que o subsolo é de patrimônio da União. Então, naturalmente, que o viés é totalmente político nesse debate. Existem esses tensionamentos entre os estados que têm interesse por se considerarem produtores, mas, na minha concepção, a partir da Constituição, conduzindo a minha razão a partir da Constituição, o que está no subsolo é bem da União. Onde é que está o petróleo? Sim. Não, e no caso aqui, aí é como sustenta o autor do projeto, o ex-deputado Ibsen, se fosse, por exemplo, dentro do território, na terra, né, ainda daria para discutir, mas lá a 300 quilômetros no mar, dizer que esse petróleo pertence ao Rio de Janeiro, ao Espírito Santo, isso é um absurdo. É um absurdo. Então, eu termino concluindo essa primeira participação, de que se uma temática dessas, porque envolve dinheiro, naturalmente, há uma polêmica de uma dimensão que se acessa o Supremo Tribunal Federal, uma reforma tributária, que todos os integrantes da mesa de alguma maneira se manifestaram, pela sua historicidade, eu resumo dizendo que sou cético a essa reforma tributária. Agora, naturalmente, que não sou pessimista. Agora, se não houver essa reforma, não for aceita essa medida, aí mesmo é que será Copa Franca, aí mesmo que a liberalidade será estimulada, né? Parece que é isso que vai acontecer. Parece que sim. Fazer um primeiro intervalo, vamos continuar discutindo isso. E, em última análise, estamos tratando de uma matéria vital para o desenvolvimento dos estados e do próprio Brasil. E se vai terminar ou não essa guerra fiscal em função de pelo menos de um imposto, quando necessário seria uma revisão, uma reformulação de todo o sistema tributário, como foi dito aqui pelos nossos especialistas. O intervalo e recomeçando pelo professor Antônio Carlos Frachelli. Estamos voltando com o nosso debate sobre a proposta, o projeto da presidente Dilma com relação à unificação do ICMS. E estávamos discutindo aqui no intervalo um assunto que está na pauta de todo mundo, que é a Arena do Grêmio. Aqui à mesa nós temos economistas, gremistas e colorados. E todos acham que a situação é muito delicada. No finzinho do programa, eu vou pedir uma opinião a cada um dos nossos convidados. São especialistas. A questão do Grêmio é econômica. Porque não é o tema de hoje. O nosso tema de hoje é o ICMS.
Bom, mas prosseguindo, professor Antônio Carlos Frachelli, então nós estamos chegando a uma conclusão preliminar pelo primeiro bloco de que dificilmente passa esse projeto. Aí continuaremos na mesma. O que vai significar isso? Bem, em primeiro lugar, nós estamos falando e diminuindo talvez a importância do tema, né? Quem está diminuindo? Não, acho que quando nós falamos que é um ponto, um conjunto muito maior, que é um ponto que dificilmente vai ser aprovado, estamos diminuindo talvez a importância do assunto nesse sentido, em termos relativos. Mas, na verdade, nós estamos tratando na fonte principal das finanças estaduais. Então, o salário do professor, policial, funcionário da agricultura, tudo depende disso, né? Então, é um tema da maior importância para todos os estados brasileiros. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu lembro, por exemplo, quando criamos a Fundação de Economia e Estatística, eu participei desde a primeira hora, então um grupo todo liderado pelo professor Rudi Bratz, e uma das primeiras tarefas que recebemos foi, depois do passado da gestão Triquias, no governo Guazelli, de fazer uma estimativa do ICMS. Tem um modelinho matemático para isso. Então, foi a primeira vez que me chamou a atenção a questão do tema. E, a partir dali, tendo participado de todos os debates na Assembleia, das aprovações do orçamento, e o ICMS sempre o tema principal. Então, o assunto dessa noite, na verdade, é o assunto que dá vida ao Estado, ao funcionalismo, às possibilidades todas nossas. Um terceiro ponto que eu acho que é importante destacar é que essa arrecadação, ela é absorvida muito mais pelo custeio, né? Pela dívida, sobra muito pouco para investir. Desde os primeiros momentos, já vão quase 40 anos, sempre se tinha que o percentual destinado a investimento é um percentual mínimo. Então, aquele dinheiro vem e aquele dinheiro viabiliza o setor público muito mais em termos de pagar dívida e a questão do custeio. Eu acho que um quarto ponto que também merece ser destacado, além daqueles que eu enfatizei no primeiro momento, que era a decisão de 28 de dezembro e a decisão que teremos agora em 26 de março, é de que a presidente, desde o primeiro momento, optou pelo fatiamento. Em nenhum instante, mesmo quando amplamente criticada por economistas, políticos, que as reformas são muito limitadas, a presidenta, desde o primeiro momento, ela deixou claro que a opção dela era a fatia, era a parte. Então, o que nós estamos debatendo, no nosso horizonte do Rio Grande do Sul, é muito importante, mas no contexto nacional, a importância reduz em termos relativos, Lazier. Voltando ao doutor Igor Danilevich, para alguns Danilevich, mas o próprio doutor Igor disse que o mais comum seria Danilevich. Nós estamos verificando que alguns estados não querem, outros estados querem, e nós temos 2/3 do ICMS, o que compõe a arrecadação do nosso estado, né? Chega mais ou menos 2/3. Acredito que sim. Os economistas aí que têm um número mais presente, eu acho que... Eu olhei 19, quase 20 para 30, né? E esses 2/3 praticamente são investidos, ou são investidos, não, são direcionados rigorosamente a custeio, como se diz. Não, eu digo, nós sobra sempre muito pouco para investimento, né? Essa é uma característica. E esse 1/3 que falta, aí vem da distribuição dos impostos federais. Exatamente. Eu lembro particularmente do ponto de vista normativo e constitucional que o artigo 158 da Constituição determina, no inciso 4º, a remessa de 25% para o Fundo de Participação dos Municípios. Tá. Então, do bolo arrecadado, do ICMS. já fica comprometido isso. Os municípios, Claro, 25%. O que está certo, porque afinal os municípios contribuem, né? Contribui onde a riqueza é gerada, né? Claro, inclusive, sobre essa perspectiva, Lazier, do nosso tema aqui dessa noite, imaginando que venha a ser aprovada e ocorra, então, essa unificação do ICMS e a legislação a cargo da União, e ficando a cargo da União, eu recordo a todos que, sob uma perspectiva municipalista, aliás, o telespectador Edirceu de Santa Rosa deu um testemunho que é, digamos, voz corrente em todo o Estado, para ficar aqui no nosso território, que é exatamente, são os encargos dos municípios frente à escassez de receita.
Eu lembro aqui, sobre essa perspectiva municipalista, que quando o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma reduziram para zero a alíquota dos veículos novos, o que, do ponto de vista macroeconômico, não sou qualificado para discutir, então não vou entrar nessa seara, naturalmente, mas, do ponto de vista dos municípios, a participação dos municípios receberiam e vinham recebendo em relação ao repasse da União relativamente ao IPI, simplesmente a fonte secou, repercutiu. Onde que eu quero chegar? Em havendo uma unificação da legislação do ICMS, eu pergunto aos integrantes da mesa, do ponto de vista meramente metódico, porque ninguém saberia responder, e os telespectadores, mas vamos imaginar, poderia haver uma eventual isenção ou algo parecido, se mudasse a técnica legislativa, para uma redução a zero da alíquota do IPI, também no ICMS. E isso afetaria imediatamente os municípios. Então, se houve um problema real e concreto, pretérito, passado recente, inclusive, em que os municípios foram afetados nas suas receitas, que sabemos que muitos municípios, se não a maior parte, vivem de repasses e não dos seus recursos tributários imediatos. Quem garante, e não tem como garantir, enquanto não houver algo de concreto posto, e mesmo assim com freios, de que uma isenção futura de ICMS, por medidas e razões macroeconômicas, não venham também a interferir na receita dos municípios. Me parece que isso é algo de intangível no momento. Sequer pode ser possível de cogitação, mas é um risco na medida em que vamos delegar para a União a centralização. Eu não estou dizendo que o pior seria fazer o contrário, mas, de qualquer maneira, essa delegação para a União, dentre alguns riscos que pode ter, tudo tem risco, esse seria um, imediatamente, especificamente para os prefeitos, que estão aí nos assistindo, que teriam cortado, em parte, as receitas oriundas dos repasses. Perfeito, parece isso muito lógico, né? Concentrando mais uma vez nas mãos do governo central, ele, pouco a pouco, iria diminuindo o repasse. Professor Leandro. Bem, acho que também uma questão importante que se discutir é que esse projeto, que vem lá da Resolução 72, ele não é um projeto novo, né? Ele vem sendo discutido há muitos anos. E para a gente entender um pouco também como é que funcionam essas medidas, os estudos sobre a eficiência do atual modelo ainda vigente, né, vem comprovando que ele é um modelo ineficiente. A ciência econômica, ela é estudada lá nos bancos escolares, na graduação. A gente tem dezenas de estudos desde a graduação sobre ICM e sobre esse modelo de guerra fiscal e a guerra dos portos. Todos os estudos que a gente leu até hoje mostram que esse modelo atual é ineficiente. Se nós pegarmos no mestrado, doutorado, ainda os estudantes fazendo pesquisa e pesquisadores, profissionais, professores, nós vamos perceber também que os estudos sobre o modelo atual mostram um conjunto de ineficiências econômicas que vem prejudicando o Brasil. É o chamado jogo de soma negativa. Se todos os estados eles disputarem, colocando impostos cada vez menores, além de você ter o que é chamado aí, tecnicamente, ineficiência alocativa de recursos, ou seja, os investidores eles vão tomar a decisão de investir em locais que não deveriam investir, complicando o jogo de eficiência da economia brasileira. Eles vão escolher um determinado porto, uma determinada cidade, atraído por impostos, mas que vão complicar em termos de logística o país. Vários investimentos públicos vão ter que migrar para aquelas regiões que não estavam programados, investimentos federais, mão de obra escassa. Então tem um conjunto de fatores que tornam ineficiente o sistema. Além disso, se todos os estados reduzirem os impostos, disputando entre si investimentos, que é o que vem acontecendo através dessas diferenças de ICM, acontece que os investidores, eles jogam, como já aconteceu até com o Rio Grande do Sul e a Bahia, disputando, né? Eles jogam com os governadores, com os prefeitos, disputando quinhões, muitas vezes inviáveis de serem sustentados pelos estados e pelos municípios. Na ânsia de uma promoção política, de ter atraído uma empresa, ter atraído empregos, mas cujo custo final, somado em 10, 20 anos,
teve impactos negativos para a cidade e para o Estado, que tomou, inclusive, a medida de reduzir seus impostos unilateralmente. Seria o caso daquelas fábricas de calçados que foram para o Nordeste? Exatamente. Eu pegaste o ponto central. Se você pegar o que está acontecendo lá, com a desqualificação da mão de obra, perda de competitividade, de produtividade, de eficiência, investimentos públicos que tiveram que migrar para lá, o benefício fiscal que foi dado, que não era para ser dado, que prejudicou o Rio Grande do Sul e prejudicou os estados do Nordeste. Então é um jogo de soma negativa, todo mundo perdeu. Então o modelo é ineficiente. No momento em que você uniformiza, padroniza a alíquota de ICM para 4%, pelo menos, como disse o Fraquelli, como também já disseram os colegas, aquela fatia de ineficiência você vai atingir. Tá? E isso que o governo tem, acho que tem sido sábio, né? Ele está escutando as análises de viabilidade econômica lá atrás, que foram feitas por toda essa cadeia de estudantes, de professores, de economistas, profissionais, de tributaristas, que entendem, e de empresários. Tanto é que se você escutar as federações de indústria, vocês vão ver que eles estão aplaudindo também essa medida. Então, por que esses estados nordestinos, principalmente, não se convencem desta ilusão? Porque realmente aí você deixa de analisar economicamente, calcular friamente e parte para uma análise política. São disputas de espaços políticos, são promoções pessoais, são carreiras políticas que estão em andamento, são estratégias políticas partidárias que estão em andamento. Os políticos é que levam vantagem. Sem dúvida nenhuma. No momento em que você tem a capacidade de manipular, né, o seu custo, né, de instalação de uma fábrica e dando benefícios, sim, muitas vezes inviáveis para o próximo governante pagar, às vezes eles deixam de herança, né, um passivo enorme além dos 4 anos do seu governo. Isso faz com que seja prejudicial ao próprio desenvolvimento regional daqueles estados. Mas para aquele governante ele se promove, ele atrai uma multinacional, ele atrai um determinado tipo de empresa, vai gerar empregos. Mas será que isso é uma regra ou há exceções? Eu pergunto, tem uma cidade... Sem dúvida nenhuma, exceções. Sim, seria um caso... Vamos começar por aí. Mas, só que o sistema ele é ineficiente. Né? Deixa eu levantar um exemplo. O caso de Sobral, no Ceará. Não sei agora, mas há 5 anos atrás, mais ou menos, eu estive lá e todo mundo dizia: Sobral existe antes e depois da Grendene. Perfeito. Porque desde que a Grendene saiu ali de Farroupilha e foi para lá, criou 12 a 14 mil empregos. Aquilo foi uma redenção daquela região. Mas será que essa festa perdura até hoje? Veja, quando a gente analisa o investimento, quando o economista analisa o investimento, a viabilidade econômica, ele tem que analisar a viabilidade privada, né, para a Grendene, né, a viabilidade regional, né, para a sociedade como um todo, a viabilidade ambiental. Né. Para a determinada região, você arrastar um conjunto de desempregados para lá é beneficiário. Mas certamente o conjunto de investimentos públicos que foram feitos ali, e a gente acompanhou de perto até, né, questão de investimentos em infraestrutura, água, energia, moradias, etc. e tal, esse custo para o setor público ele se torna mais oneroso, e assim vem sendo demonstrado pela realidade, mais oneroso que o benefício local. Até porque alguém perdeu. Onde é que estão esses empregos? No Rio Grande do Sul. Se eu comparar, então, em termos de desenvolvimento brasileiro, né, nós vamos ver que um perdeu, o Estado perdeu e o outro ganhou. Sem dúvida nenhuma, então, efeito local. A gente estava comentando nos bastidores a questão da Arena. Se nós analisarmos certamente a taxa de retorno privada, né, da empreiteira que está ali, proprietária, certamente é uma taxa altamente benéfica. Se nós analisarmos daqui a 20 anos aquela região, nós também vamos ver que há um benefício social ali que vai ser gerado no entorno. Um bairro que era muito pobre será um bairro classe média ou classe média alta. Perfeitamente. Mas será que se nós começarmos a colocar outras variáveis, o projeto como um todo ele é viável economicamente? Né? Algumas evidências, até do atual presidente do Grêmio, evidenciam que há alguns riscos. Né? No finzinho, vamos voltar um pouquinho a esse assunto aí, porque está na pauta. Professor René... O professor René não chega a ser professor, não leciona? Não precisa. Eu escrevo, mas não leciono. O que acha, doutor René Ávila? Eu acho o seguinte, do ponto de vista da iniciativa da presidenta Dilma, ela está sendo muito prática, ela está indo no ponto, como disse o doutor Leandro. Não vai se conseguir imediatamente fazer uma reforma tributária, porque não é do interesse, principalmente, dos integrantes do Congresso Nacional.
né? Então, o que ela está fazendo? Vamos tentar corrigir as distorções mais evidentes, as que mais prejuízo estão causando para o Brasil como um todo, né? Para depois de corrigido isso, num momento subsequente, tentar fazer aí uma reforma tributária mais ampla. Então, eu vejo como positiva a iniciativa, como positiva a intenção, né? Agora, não resolve o problema, né? Eu insisto que enquanto não se consertar ou se não se corrigir esse golpe que os estados e os municípios sofreram quando receberam incumbências que eram da União Federal e foram retiradas ao mesmo tempo, nem sequer se manteve o nível de arrecadação, se prejudicou os estados e municípios. A União aumenta PIS, aumenta COFINS, contribuições sociais que não tem a participação dos estados e municípios, né? E os municípios ficam brigando por 2% do imposto sobre serviços e são prejudicados, como disse o doutor Igor, quando há uma renúncia de IPI que beneficia um setor da economia, mas prejudica os municípios. Então, enquanto não houver essa correção, eu tenho que insistir nisso e vou insistir todas as vezes que eu vier aqui, em qualquer programa, porque esse é o problema, né? Pode não reformar, mas mexe num ponto. A repartição de receitas. Por que nós não adotamos, é uma pergunta que volta e meia, ela se repete historicamente, não adotamos um sistema parecido com o americano? Porque os nordestinos, não deixam. Os estados do Nordeste aí não deixam. E me permite, Lazier, tem um problema aí, não sei se é exatamente do imposto sobre a venda. Fiscal, né? Não sei se for do imposto sobre a venda, o inconveniente do sistema americano que a sonegação em uma das fases fulmina praticamente toda a cadeia. Enquanto aqui o ICMS vai da indústria, atacado, varejo, até o dito consumidor final. No sistema americano, a tributação sobre o consumo cobrada do consumidor, se houver sonegação em uma parte da cadeia, matou a cadeia, né? Enquanto aqui ficou diluído em toda essa cadeia. Eles têm controle lá se há sonegação. E vai para a cadeia, né? Sim. Mas cabe lembrar que o modelo tributário americano é deficitário há mais de décadas, né? Então não é um modelo eficiente. Então onde é que nós temos um sistema, vamos dizer, produtivo, bem-sucedido? Olha, existem vários países que o sistema tributário é um sistema bastante eficiente. A Alemanha, né? por exemplo? A Alemanha é um deles, né, que é elogiado sempre, mas também tem um outro lado que é a questão do controle dos gastos públicos, a eficiência dos gastos públicos e a qualidade dos serviços públicos. Então, você tem sempre que fazer uma balança em modelo tributário, né, e com o seu esforço de arrecadação, a eficiência dos sistemas de controle, né, que vem desde a questão do Código Civil, Código Tributário e até mesmo as ferramentas de controle fazendário, e, de outro lado, os gastos públicos, aonde são alocados esses gastos públicos e que serviços são gerados e em que qualidade. Então, é sempre uma balança. Mas se você pegar de maneira geral ali a Suécia, por exemplo, né, tem um modelo tributário bastante, mas mexe numa questão de distribuição de renda também, que talvez o brasileiro mais rico também seja prejudicado. Aí interesses lá no Congresso Nacional. Mesmo nos Estados Unidos, hoje, 50% da herança, né, nos Estados Unidos é tributada. Então, será que esse modelo seria bem aceito no Brasil? O que é um complicador, né? Você vai mexer com toda... É que lá a cultura é outra, né? Sem dúvida não. Lá o Warren Buffett doou metade da fortuna dele. Também para escapar do imposto. Em vida. Não, mas ele podia doar para os filhos, ele podia fazer dar outra destinação, doou para uma instituição filantrópica gerida pelo Bill Gates. Na sua opinião, doutor René, tem algum país modelo em sistema tributário? Não tem nenhum que lhe adequado. Me atrai como contribuinte o sistema americano. Porque é um sistema onde eu vejo, pelo menos, o tributo, que é outro problema do Brasil, já se discutiu isso aqui. A transparência. A transparência de eu ver quanto eu estou gastando. Vai lá, está na nota. O hotel custa $100, custa 115. É uma evolução. Isso é uma evolução do ponto de vista de saber a pessoa quanto está custando, pelo menos. Também, né? Na França está embutido no preço.
né? Não aparece ali na nota? Aparece o percentual, mas não é um a mais. Vários países. Porque a diferença... No Cone Sul também, você tem Né? A diferença é a seguinte, quando se dá um preço e se coloca o tributo como um acréscimo, a pessoa sente como saindo do bolso dela, ela custeando, ela pagando. É diferente de ter um preço de 100 e dizer, olha, 100, metade, 17% vai para o Estado. Como é que é na Argentina, tem ideia? A Argentina tem o IVA, né? Mas a Argentina é um horror, a Argentina não é exemplo para nada. Não Me permite essa Espero questão que da o papo transparência. seja, nesse mas- momento. Mas, na realidade brasileira, adaptando a nossa tributação, eu lembro que o ex-governador Alceu Colares, por determinação, atrás do caixa das lojas, aparecia lá, ICMS, alíquota, 17%. Não é como o modelo americano, mas se a questão é de educar o consumidor do ponto de vista tributário, base constitucional nós temos para isso. Pelo menos provoca o consumidor a pedir a nota. Sem dúvida. Porque se não pede a nota, o comerciante está se beneficiando, está se usufruindo de uma, Ele está se apropriação indébita. Diretamente do dinheiro dele, consumidor. O que é um abuso. É um abuso flagrante, escancarado, repugnante, usando a expressão sua há pouco, aquele que não dá nota. Né? Fazer um intervalo e recomeçamos o próximo bloco pelo doutor Igor Danilevich, sobre o tema esse que está em voga, mas está restando aqui quase que um consenso de que dificilmente passará esse projeto da presidente Dilma, impedido que será de aprovação pelos parlamentares nordestinos. Mais uma vez, voltamos. Estamos voltando com o nosso Conversas, que hoje trata desse projeto que está indo para o Congresso da presidente Dilma para unificar o ICMS. Já se falou bastante e está restando aqui no programa uma descrença no êxito desse projeto. Eu não sei ainda, doutor Igor Danilevich, o que faltou dizer a esse respeito? Olha, talvez tenha faltado dizer muito e talvez também tenha faltado dizer aquilo que chega mais próximo da nossa realidade empírica ou sabe-se lá o quê. Eu diria que, na minha percepção, todos os integrantes da mesa que se manifestaram de maneira apropriada e adequada, cada um nos seus saberes, enfocaram esse objeto que nós estamos estudando e isso não vai naturalmente se cessar o debate. Nós temos as participações dos telespectadores que se manifestaram, podemos ler durante o intervalo, e é a temática que envolve, inclusive, aqueles que não passaram por bancos acadêmicos, porque diz respeito exatamente
a cesta básica, por exemplo, como foi uma das questões. Sim, a dona Edimo Soy perguntando por que Exatamente. não desonera a cesta básica. Exatamente. São questões, por exemplo, se enfocarmos pelo mínimo existencial, pelo mínimo vital necessário para as pessoas, não teria como se conceber uma tributação de qualquer produto integrante da cesta básica. Medicamentos, da mesma maneira. E é um imposto caro, né, sobre remédios. Que não deveria ter, claro. Né, que não deveria ter, salvo hipocondríaco, mesmo tendo uma prescrição médica, não se olha o aspecto de ser hipocondríaco, e sim alguém qualificado pela ciência médica que determinou a prescrição. Então, são irracionalidades do sistema. Mas o hipocondríaco até fica satisfeito por ser um imposto pesado, que tem, porque ele quer sofrer. Ele quer sofrer. Quem sabe por esse viés, sem dúvida. Mas, de qualquer maneira, o nosso sistema ele é inconsistente no sentido de apresentar irracionalidades, e que aqui foram várias demonstradas, e não podemos conceber qualquer tipo de mudança, ainda que não se dê esse nome, como foi mencionado pelo Jorge de Erechim, mudança no Pacto Federativo. Porque, repito aquilo que eu disse no início da minha fala, um pouco diferente, no sentido de que a temática, o pano de fundo, é exatamente o Estado Federal que nós estamos discutindo. Ora, se lembrarmos, antes da Constituição de 88, alguém que necessitasse de serviço tinha que apresentar a carteirinha do INSS, do NPS. Em 88, de maneira interessante, humana, deu-se previsão para amparo a todos, de maneira universal. Mas isso tem um custo. Ou seja, que ideia que nós queremos materializar na nossa reforma constitucional, que vai especificamente tratar de CMS? Porque essa ideia é que vai determinar. Daí que nós vamos escutar dos mais variados matizes, do estado mínimo ao estado máximo. Só que, em qualquer opção, existe um preço. Queremos pagar esse preço? Doutor Leandro. A análise do modelo de equilíbrio tributário para o Brasil, ele impacta exatamente nessa questão da racionalidade. O modelo foi construído sempre com base na irracionalidade. Se a gente analisar tecnicamente o que é o modelo brasileiro, ele pesa na mão de quem compra, na mão de quem gera empregos, na mão de quem produz, né? E é exatamente o modelo oposto de modelos de países desenvolvidos. O modelo brasileiro é um modelo chamado regressivo, né? Porque ele cobra mais, ele pesa mais percentualmente quanto mais pobre o sujeito é, né? Ou seja, aquele que da cesta básica, aquele que precisa comprar o alimento, ali o peso é maior, né, de impostos, e todos os impostos de serviços que essa pessoa adquire, né, também. E além do que, o imposto brasileiro, ele é um imposto não focado na renda, né? Ele é focado no consumo e na produção. Então são dois erros da espinha dorsal, né, do nosso modelo de carga tributária, sem dúvida nenhuma. Agora, o que a gente está discutindo é esta medida pontual, né, esta fatia, esta coluna da espinha dorsal, que é um ajuste necessário ser feito. Com ela, vem sendo tomada algumas medidas. No início, no primeiro bloco, eu falei que há uma certa convergência. Vem sendo tomada algumas outras medidas em que, particularmente, entendo que há uma certa lógica. Lá no Conselho Regional de Economia, a gente vem debatendo esse assunto, e há uma certa lógica em fazer parcialmente. Você tem ali a redução de IPI, né? Você tem uma outra medida pontual, que é a desoneração das folhas de pagamento, né, de vários setores da indústria e de serviços no Brasil, né, que vai fazer com que você tribute menos quem está gerando emprego, portanto, está consertando aquele erro irracional, né, da economia. Né, e o que não está acontecendo ainda é aumento de impostos nos níveis de renda superior, né, na herança, que é uma discussão, né, que alguns pontuam mais de esquerda, né, mas que, curiosamente, são países capitalistas de ponta que têm mais tributos sobre o patrimônio e sobre a renda. Mas, de fato, acho que está havendo aí um conserto do modelo tributário dentro do que politicamente é viável fazer. A grande reforma tributária necessária, né, nem o Lula, com todo o seu patrimônio político e 110%, às vezes eu brinco, 110% de popularidade que ele teve, né, da população brasileira,
ele conseguiu, né, arregimentar, né, uma força política partidária para fazer a grande reforma tributária que o Brasil precisa. Doutor René. Eu vejo isso também como uma questão puramente política, porque os deputados que vão aprovar essas reformas são os membros do Congresso Nacional. E o poder deles, ele vai junto com o dinheiro que eles estão gerindo e o que eles estão tratando. Então, eles jamais vão abrir mão da receita, né? Porque menos eles vão poder botar no mensalão, por exemplo, né? Então, é uma luta ingrata dos estados e dos municípios. Eu vejo os prefeitos reunindo, indo de ônibus, porque não tem dinheiro para o avião. Então, eles vão de ônibus lá em Brasília para botar o chapéu para pedir uma esmola, né? Uma fazem a marcha dos prefeitos todos os anos, 3, 4 mil prefeitos, e não adianta nada. Apesar da força aparente que eles têm, eles não sabem exercer. Não existe um movimento político efetivo assim, e eficaz dos municípios e dos estados para a finalidade de mudar. E do jeito que está com o Congresso que nós temos, a menos que se faça uma convocação extraordinária de uma constituinte nova, nem que seja para reformar só isso, é muito difícil que aconteça, por melhores as intenções que tem a presidente, Dilma. Professor Frachelli. Falasse no caso dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos viveu no dia 30 de dezembro a ameaça do abismo fiscal. E hoje vive o sequestro, os cortes orçamentários obrigatórios, ou seja, não é um exemplo. Na Alemanha mesmo, os parceiros da Angela Merkel hoje se distanciaram. É o caso da França, é o caso da própria Espanha. Mariano Rajoy estava muito próximo. E a própria Angela Merkel já perdeu 3 eleições regionais, então não é um bom exemplo também. No caso brasileiro, esse assunto da guerra fiscal já esteve próximo alguns anos atrás. Está de volta, né? Acho que o governo está fazendo um balão de ensaio. Acho difícil, né, que o tema prospere. Pois não. Eu vou fazer um intervalo. Nós debatemos bastante e praticamente os nossos convidados, especialistas, chegaram a uma conclusão que dificilmente vai passar essa proposta de unificação do ICMS, o que não é bom para o Rio Grande do Sul em particular. E eu vou fazer um intervalo e um arrematezinho aí sobre um tema que surgiu aqui, até foi uma manifestação espontânea do professor Leandro de Lemos, que conhece o contrato da Arena, e vamos ouvir os nossos demais convidados tributaristas, porque essa questão do Grêmio transcende o interesse e a curiosidade puramente esportiva e de política esportiva. É um caso sério de um grande clube brasileiro que tem um patrimônio respeitável, mas que parece não fez um bom negócio com a construção da Arena. Isso vamos, pelo menos, ter